Olá, alunos! Estamos no ar com mais uma aula da Escola do Amor, ensinando que o caminho para a felicidade a dois não é o bicho de 7 cabeças que muitos pintam por aí. Esse caminho existe, é o caminho do amor inteligente e é por ele que iremos conduzi-los na aula de hoje. Para isso, hoje vamos falar sobre divisão de tarefas. E esse tipo de divisão, embora seja importante, necessária e saudável, não tem sido muito frequente entre os casais. Mas nós vamos a uma matéria sobre esse assunto e vamos trazer dicas sobre ele no decorrer da nossa aula. Você pode interagir conosco através da nossa página no Facebook, o endereço está aí, facebook.com/Escola do Amor, ou através do nosso site, iurdtv.com. Além de nos enviar comentários por esse endereço, você pode assistir ao programa. Vamos à matéria. Você chegou cedo. Cheguei? Eu convidei... A divisão das tarefas do lar muitas vezes é motivo de brigas entre um casal. E foi só pra relaxar um pouco, um tempo pra mim. Normalmente, o marido se recusa a lavar a louça e a esposa reclama de tantos afazeres domésticos. Talvez seja a hora de começar a priorizar suas responsabilidades. Afinal, será que somente a mulher deve ser responsável pela arrumação da casa, alimentação da família e educação dos filhos? Os tempos mudaram e a participação do homem é essencial para a boa convivência entre o casal, já que atualmente a mulher se incluiu no mercado de trabalho e passou a precisar da ajuda para manter tudo em ordem. Uma pesquisa realizada por uma empresa especialista em gestão do tempo mostra que a divisão das tarefas domésticas pode colaborar com a vida sexual dos casais. O resultado diz que 78% das 5.300 entrevistadas, com idade média de 34 anos, disseram não ter tempo suficiente para a relação sexual. A partir disso, os pesquisadores relacionaram a importância da ajuda dos homens na tarefa da casa, para que assim a vida sexual se torne mais ativa e o casamento mais feliz. Tá bem? Como é que você aprendeu tudo isso? A recomendação é que cada um escolha as responsabilidades de acordo com suas habilidades e preferências. De acordo com especialistas, dividir o mesmo teto significa dividir também a pilha de louça e roupas para lavar. Significa colaborar com a organização do lar. Eu tenho sido muito compreensiva com toda essa situação e eu detesto ter essa conversa com você. Mas não foi assim que eu imaginei que a gente fosse começar. Eu sei. Algumas mulheres podem não concordar, mas outra pesquisa da Universidade de Cambridge afirma que homens gostam sim de fazer o trabalho doméstico e são mais felizes quando dividem com a parceira. Esse levantamento foi realizado com 30.000 pessoas de 34 países. Para conquistar a tão desejada igualdade em casa, conversar e propor uma divisão das atividades de acordo com a carga de trabalho é o ideal para manter a relação saudável e a organização da casa. Eu pisei na bola, eu fiz tudo errado. Me desculpa. Bem, alunos, nós sabemos que por questão de natureza, por questões naturais, homem e mulher possuem habilidades diferentes. Sem dúvida, a mulher consegue ser mais prática no que diz respeito às tarefas domésticas, Ela é mais prática do que o homem. Ela tem mais habilidade do que o homem. Pelo menos lá em casa, com certeza é assim. Já o homem foi dotado de uma força física superior e ele acabou desenvolvendo habilidades para caça, para ser o caçador, ou seja, aquele que traz a provisão para a família. Mas a verdade é que os tempos mudaram e hoje em dia as mulheres também, na maioria das vezes, por necessidade econômica da casa, elas também estão saindo à caça. Sendo assim, é óbvio que elas passam a ter dificuldades quanto às tarefas domésticas, uma vez que quando chegam do trabalho já estão fisicamente esgotadas e precisam tirar forças da fraqueza para desempenharem esse papel dentro do lar. E depois de tudo isso, elas ainda precisam ser esposas, Tem que dar atenção para o homem ou para o marido. Por causa disso,
muitos casamentos acabam indo por água abaixo. Na aula de hoje, nós vamos procurar dar dicas sobre esse assunto. E não diferente de qualquer outro problema dentro da casa, esse problema também tem que se resolver com planejamento, com coerência, com inteligência, né? O marido tem que ajudar em casa. Não tem outro jeito. Não tem. E uma ajuda, ela é bem-vinda. Seja mesmo que pequena, mas faz uma grande diferença para a mulher. E ele acaba sendo também o grande beneficiado nisso tudo, né? Como a gente vai ver na primeira dica, durante o programa, se eu não me engano, nós escrevemos 5 dicas e durante a aula a gente vai meditando em cada dica, comentando sobre cada dica. Vamos à primeira. Coloca aí na tela, por favor. Não há como dizer que se ama alguém e, por outro lado, não praticar a justiça para com essa pessoa. Se hoje as mulheres estão ajudando no sustento da família, o que seria papel masculino, por que o homem não pode ajudar a mulher nas tarefas domésticas? Então, é impossível eu dizer que te amo e no entanto, não ser justo com você e vice-versa. Porque no amor verdadeiro, no amor coerente, no amor inteligente, a justiça já está embutida também. E a partir do momento que os dois trabalham fora, se homem e mulher trabalham fora, então a mulher, ela está ajudando o homem naquilo que seria uma tarefa dele. Hoje, o mundo moderno pede isso. Muitos casais, muitas famílias, se ficarem na dependência apenas do que o marido ganha, não dá para administrar a casa. Então a esposa tem que sair à caça também, fazer o papel de caçadora, que seria do marido. É óbvio que ela vai ficar sobrecarregada no papel dela. Então, é nada mais justo que ele a ajude na tarefa doméstica. Não só na tarefa doméstica, porque os filhos também precisam da atenção. Isso seria a hora que ela chega em casa, tem que dar conta de comida, janta, filho tomando banho, ajudar para tarefas de escola, para aqueles casais que têm muitos filhos, né? Então, se o marido, enquanto um está fazendo, ela está arrumando a casa, ou está organizando as coisas para o jantar, ele está ajudando as crianças, pelo menos mandando tomar banho e adiantando para ela. Porque se fica tudo nas costas da mulher, não adianta, ela vai ficar muito estressada, porque é muita responsabilidade para ela administrar, porque ela já trabalhou fora, chegou também cansada, mas ela põe o cansaço de lado e começa a ajudar nas coisas de casa, porque se ela não ajudar... E aí não é justo que o marido espere ela colocar janta, arrumar a casa, cuidar dos filhos, ver a lição, e ele ficar com o controle remoto lá na sala. Uma vez que ela o dia inteiro se desgastou para trazer também o sustento para dentro de casa. Então, nada mais justo que haja essa divisão de tarefas. Bom, você que tem alguma experiência para trocar com os demais alunos, você pode enviar o seu comentário, urdtv.com ou pela nossa página no Facebook, cujo endereço está aparecendo aí no vídeo. Nós vamos agora à opinião das pessoas nas ruas sobre esse assunto. Você acha que os homens devem ajudar as mulheres nas tarefas de casa? Acho que faz parte, né? Porque é muito negócio de passado isso, de mulher ter que cuidar de casa. Hoje em dia a mulher é muito mais independente, tem essa coisa de carreira e tudo mais, e o homem ajuda. Que hoje a mulher já casa trabalhando, então o marido é obrigado a ajudar. Sim, com certeza. Porque senão fica muito sobrecarregado pra gente, né? Então, eu acho sim que eles devem sim dividir as tarefas com a gente. E de que forma você acha que os homens devem ajudar nas tarefas domésticas? No geral, né? Acredito que como um todo, como no serviço, como em qualquer outro lugar, quando você vê uma pessoa precisando, acho que você tem que ajudar. No geral, não tem uma coisa específica. Cada um sabe o que sabe fazer, né? Tá lavando louça, não deixando roupa espalhada pela casa, né? Coisa simples, né? Lavar uma louça, forrar uma cama, deixar as coisas organizadas, o básico. Lavar a louça, porque é o mais chato, na minha opinião, e varrer a casa, né? Que é essencial, eu acho. O homem tem que ajudar em um pouco de tudo, entendeu? Tem que ser trabalho em conjunto, na minha opinião. Você costuma ajudar a sua esposa nas tarefas domésticas? Bastante, bastante. Lá em casa a gente divide tudo.
Sábado principalmente, porque ela trabalha no sábado e no sábado eu acabo fazendo algumas tarefas, indo no mercado, ajudando a lavar a roupa, todas essas coisas. Hoje em dia tem que ser assim, né? Porque a mulher trabalha, a gente trabalha, então não dá para deixar tudo nas costas de um e do outro, então a gente divide tudo. E você é do tipo de homem que ajuda a mulher nas tarefas de casa? Quando? O que você costuma fazer para ajudar? Lavar louça, passar, varrer a casa. Com certeza, acho que todo homem tem que ter seu papel, né, dentro de uma casa, ajudar, fazer comida, arrumar, varrer, lavar. Sempre tem que ter uma coisinha que tem que ajudar, assim. É importante essa ajuda do homem? Faz a diferença na sua vida? Faz toda a diferença. Porque se trabalha fora, chega cansada, né? Pelo menos tem alguém para te ajudar. Acho que tem que ser assim. A gente sai para ajudar eles ajudam a gente em casa. Com certeza, principalmente porque a mulher também trabalha, o homem também, então os dois têm que se ajudar sempre. Você acha que os homens hoje em dia estão preparados para ajudar as mulheres nos afazeres domésticos? Hoje em dia eu acredito que sim. Acho que mudou bastante, antigamente, a época da mãe, a época da avó, não. Mas hoje em dia, sim, eu vejo os rapazes mais sensíveis. Essa última geração, sim, as mais antigas, não. Alguns não, mas acho que com o tempo, né, eles vão... A mulher hoje em dia tá obrigando muitos homens a fazer, tem que ensinar também, né, eles têm que ser meio independentes, né? Com certeza, só falta determinação, né? Tá, assim, pelo menos eu nunca acostumei mal também, porque depende da mulher, eu acho, né? Que tem mulher também que deixa, assim, um homem muito à vontade e acaba, assim, o homem não faz nada pela mulher. Eu acho que a mulher que, se ela conseguir fazer direitinho, falar com carinho, assim, eles ajudam, assim. Eu acho que sim, né? Antigamente, no tempo do meu pai, por exemplo, já era diferente, tinha aquele coisa do machismo, né? De achar que não, o marido chega, tem que trazer o chinelinho, aquela coisa, né? Hoje em dia já mudou isso, né? A partir do momento que a mulher saiu para o campo de trabalho, está trabalhando, tem os mesmos direitos, e aí acho que o marido tem o dever de ajudar, né? Então acho que é bem por aí. Cada um tem as suas tarefas, né? Que bom seria se todos os casais conseguissem cada um desenvolver o seu papel, por exemplo, o homem ir trabalhar, ser o provedor, e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, porque essa necessidade da mulher dentro de casa não é simplesmente para manter a casa arrumada, a casa limpa, mas tem uma outra tarefa na qual ela eu diria isso, eu falo sem medo de errar, existe aí uma tarefa na qual a mulher é insubstituível, que é o papel de mãe, no caso do casal que tem filhos. Isso é complicado, porque jamais você pode entregar a educação da criança nas mãos da babá, nem mesmo da avó. Ninguém melhor do que a mãe para criar e educar o seu filho. Tem que moldar o barro enquanto ele está mole. Então, isso é uma outra complicação. Porque a criança fica sem referência, né, da mãe em casa, porque a mãe sabe o andamento de tudo, da vida do filho, num olhar, numa maneira dele agir. A avó não, ela vai criar como avó. E quando a criança fica com as duas, tanto com a mãe quanto com a avó, ele fica, quem eu obedeço? A minha avó ou a minha mãe? Aí entra o pai que chega só de vez em quando para dar bronca. Então, arruma outros problemas na relação. Então, isso é muito sério. Que bom seria que... Mas aí a gente sabe, tem casos que não tem jeito. Hoje em dia, com a vida moderna, muitas mulheres têm que trabalhar. Então, aí, a partir do momento que um entrou na tarefa, né? A esposa entrou no que é a tarefa do marido, então não tem jeito, o marido tem que entrar na tarefa da esposa também. Você sabe como é que funcionava antigamente? O que acontecia? Na época que as famílias sobreviviam daquilo que o marido caçava. Então o homem, ele era o caçador, ele desenvolveu habilidades para caça, pontaria, etc. Então ele saía de casa e utilizava dessa habilidade, da sua força física, arriscava a própria vida para matar o animal. E a esposa ficava em casa, cuidando das crianças, cuidando do andamento da casa. Quando o marido chegava em casa e ele trazia alimento, viam que ele chegou com a caça, havia festa por causa
do sucesso dele naquele dia. E havia admiração da esposa para com ele, né? A esposa o admirava, então ele não tinha que fazer mais nada. Ele era admirado por aquilo. E o homem, ele ficava sentado diante do fogo. Era onde ele relaxava. A chamada caixinha do nada era diante do fogo. Hoje não tem o fogo, mas ele fica diante da televisão sem assistir nada, só trocando de canais. Normalmente é assim. E a mulher permitia que ele tivesse aquele tempo diante do fogo e ela, com alegria, ia fazer o alimento, preparar a comida com a caça que ele tinha trazido. Então, os papéis eram bem divididos e ela o admirava por isso. Mas os tempos mudaram. Então, hoje, a mulher também virou caçadora e aí é justo que o homem a ajude. E o perigo também disso é que muitas mães fazem o quê? O filho, ela já sai de manhã para ir para a escola, para trabalhar, então ela já leva o filho para a escola. Ali ele fica o período 5 horas, ou às vezes o dia todo na escola. Chega em casa, ela está cansada, ainda ela tem que fazer o papel de mãe. E ela acaba achando que isso também é um fardo para ela sozinha. E se o marido também não ajudar ela, vai desgastando a relação dos dois, então vai tendo distância, as coisas vão se distanciando, né? E aí, o que acontece com muitos casais? A mulher vê que o homem diz que a ama, mas está sendo injusto com ela. Aí, daqui a pouco, ela, depois de ver as tarefas das crianças na escola, de ajudar as crianças com a lição de casa, de ter feito a comida, de ter arrumado a casa, de ter lavado a louça, e a roupa à noite e o marido também. parado. Aí, quando vai para o quarto, aí o marido vai... Lembra dela. Abre a câmera, toca na esposa. Então, aí é óbvio que não há clima. Por quê? Porque a indignação. Ele quer colher o que nos plantou. Então, a justiça é fundamental para que... Hoje a mulher admira o marido não só pelo papel de caçador, mas por esse senso de justiça de ajudá-la, né? E você vê que as mulheres falando na rua, dando depoimento, elas falam, lavar uma louça, varrer o chão, arrumar a cama. Não é muita coisa, é pequena, mas que faz uma diferença tão grande que o homem pensa que vai morrer se fizer aquilo, né? Mas não morre não, continua vivo e vai ajudar muito a relação, né? Vamos ler a segunda dica da aula de hoje. Quando o marido ajuda a esposa nas tarefas da casa, está beneficiando a si próprio. Afinal, além de conquistar a admiração dela, foi o que a gente acabou de falar, sobrará mais tempo para terem momentos a dois e ela estará mais disposta. Então, os maridos que estão acompanhando a nossa aula, entendam, quem ganha com isso é o próprio homem. E agora? Nós vamos ao Laboratório do Amor, a segunda parte. Namorando há apenas 3 meses, Verônica, de 20 anos, e Rubens, de 21, já estão de olho nos gastos financeiros um do outro. Rubens reclama dos gastos excessivos de Verônica, diz que ela compra muitas coisas que não são necessárias. Verônica acha que Rubens pega muito no pé e diz que as coisas que ela compra são realmente necessárias. Você quer comprar as coisas no cartão, essas coisas. Eu vou falar, não gasta, pra você não ter gasto, entendeu? Você não, depois, quando você for receber, não tem cartão para pagar. Aí você, mas eu tenho que comprar isso, coisa que não necessita. Você comprar o que precisa, o necessário, é bom, mas o que não precisa, é bom evitar. Mas tem coisas que você também, que eu já falei, que tem coisas que não tem que comprar, que são roupas caras, de marcas que você compra. Tirando mais faz, tirando isso aí eu não compro. Tem coisas que você tem que priorizar. Não, consumo nós dois, temos que economizar e tudo. Você, muitas vezes você é bem autoritária mesmo. Você quer não querer montar em cima de mim, não é isso, mas você quer impor a sua opinião, entendeu? Às vezes a gente está conversando, dialogando assim, você dá a sua opinião normal, dou minha opinião, mas às vezes eu vou te considerar, não, acho melhor você não fazer isso. Você, não, mas eu quero fazer, acho melhor fazer, deixa eu fazer. Que nem ficar voltando a gastar, comprar, quero comprar um sapato, quero comprar isso, mas não precisa. Que nem tênis, você não usa muito tênis, você usa social durante a semana, mas no final de semana. Então não há necessidade de ter 2, 3 pares de tênis, que você não usa direto, entendeu? Então eu acredito que não precisa você comprar. Aí você, não, mas eu tenho que comprar, só tem um, já tá batido. Acho que não precisa, não.
Às vezes eu acho você um pouco chato, não muito. Às vezes eu penso que você tá, às vezes, falando as coisas pro meu bem. Não, pra falar a verdade, sempre é pro meu bem. Mas às vezes eu acho que você pega muito no meu pé quando é em questão de gastar. Tem coisas que realmente eu preciso e você fala que eu não preciso. Como eu trabalho de social. E o local onde eu trabalho, eu não gosto de ficar repetindo roupas, essas coisas. Não pelo que os outros vão falar, mas porque eu não gosto. Sapato eu preciso sim. E às vezes só um pouquinho que você pega no pé, que eu não gosto, mas só um pouquinho. Não, mas eu sei, é o que eu tô falando, sapato social, como você usa bastante, lógico, há a necessidade de você comprar. Agora, esporte, roupa esporte, acho que não precisa muito, toda hora você tem que sempre querer comprar, entendeu? Mas final de semana eu uso. Mas é difícil você usar, né? Um final de semana, 2 dias, um sábado, domingo. Durante a semana você trabalha o dia inteiro de social. Mas quantos finais de semana tem um ano? Eu vou passar final de semana. Não é isso, você entendeu. Não digo que você é ciumenta, que nem aquelas. Ah, quem é esse daí? Já quer arrumar barraco ou discussão. Não, mas você sempre quer guardar o que é seu, né? O que é seu, né? De mais ninguém. Isso aí eu sei que você é assim mesmo. Muito bem. O Rubens está se deparando com uma das características naturais das mulheres que já nascem com a síndrome da centopeia. Poucas coisas para a mulher, o Rubens, dão tanto prazer quanto comprar sapatos. Tem até o livro da Cristiane Cardoso. Gostou da síndrome da centopeia? Gostei. Tem até o livro da Cristiane, cujo título é Melhor do que comprar sapatos. Mas esse Como eu problema disse, tem poucas coisas que são melhores do que comprar sapatos e o livro mostra uma delas. Né? Então, ela agora está na questão do tênis, mas já entra para o lado social por causa do trabalho. Então, é natural que a mulher, ela tem esse lado de querer estar sempre... Por exemplo, o homem não liga muito de repetir roupas. A mulher já tem... Como ela disse, né? Não posso repetir roupa não gosto de ficar repetindo muito. Não gosto. A mulher, a moda vem... Pode ser o mesmo sapato da coleção do ano passado, do retrasado. Se vê uma cor diferente, ela vai atrás dele. Só muda a cor, mas ela quer ele. É claro que isso não significa dizer que ela vai meter os pés pelas mãos. Ficar endividada. Né? A ponto de se endividar, porque aí não é inteligente. Se você, por exemplo, tiver a condição, Verônica, econômica para comprar roupa para nunca repetir, ou se alguma mulher tem condição disso, qual o pecado, qual o problema? O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Agora, não pode meter os pés pelas mãos. Por outro lado, a gente precisa colocar que isso ainda não deve ser preocupação sua, ô Rubens. Porque, por enquanto, vocês são namorados, estão se conhecendo, estão vivenciando aquilo que nós chamamos de período de teste de compatibilidade, para ver se no futuro se vale a pena ir adiante e assumir um compromisso de noivado e o mais sério, que é o casamento. Então, eu acho que agora vocês têm que entender que o papel de vocês dentro da família ainda é o papel de filhos. A Verônica, dentro da família, ela ainda está vivenciando o papel de filha. Então, se alguém deve dar alguma orientação em relação a isso, se ela estiver excedendo, deve ser o pai ou a mãe. Eu acho que isso deve ser discutido por um casal, a questão das finanças, quando já há o casamento, em que os dois têm que administrar uma casa, né? E se ela vê que ele fala para ela, olha, você está gastando muito, tá, deixa eu ver, realmente vale a pena eu comprar esse sapato? Vale a pena eu comprar isso? Ela mesma olhar para ela e ver se há necessidade, porque a mulher é muito traída pelos olhos, né? Ela viu, gostou, daqui a pouco chega, olha, não quero não, fica lá encostado. Então, quanto mais a mulher compra, mais ela quer comprar. Não tem problema ele dar uma dica, mas isso não pode trazer um estresse para o relacionamento ao ponto de vocês discutirem por uma coisa que só se pensa nisso quando se é casado. Isso ainda são problemas de dentro da casa dela. E quanto ao mais, é aquilo que a gente já falou. Vocês estão apenas 3 meses namorando. Vocês ainda estão se conhecendo. E, no fundo, só vão se conhecer de fato, de verdade, se vierem a casar um dia. Então,
Saturar a relação logo no início. Exatamente. Procurem um sede daqui, outro dali, para que vocês possam se adaptar. Tá bom? Nós vamos agora ao intervalo. Os apresentadores do programa The Love School, Renato e Cristiane Cardoso, estarão ao vivo em Goiânia para uma aula imperdível. Olá, alunos, bem-vindos a The Love School. Alunos casados, solteiros, divorciados e viúvos estão convidados. Anote o dia e o horário. Dia 7 de setembro, sexta-feira, feriado, às 7 horas da noite no ginásio Rio Vermelho, na Avenida Paranaíba, quadra 117, no setor central. Os ingressos já podem ser adquiridos no piso 1 do Shopping Flamboyant. Quer salvar seu relacionamento? Então participe! Mas quem errou foi você. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me nada. ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. Eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Muito bem, continuando com o tema da aula de hoje, a Lígia Maria, ela diz assim, em casa não funciona. Direto. A Tamires de Oliveira diz assim, isso funciona assim, estou esperando as dicas. Nós vamos já para a terceira. O Rogério, ele diz assim, lá em casa não funciona. Minha esposa é muito aproveitadora. Se eu lavo a louça, deixo tudo limpo, ela deixa a louça juntando na pia, sabendo que eu vou lavar. Ela deixa lá para sempre. Então eu parei, já trabalho 14 horas por dia, não ajudo porque ela se aproveita e fica dormindo o tempo todo. As coisas ficam todas desorganizadas. Falo com ela, mas ela reclama que está cansada. Ela deve dormir umas 15 horas por dia. Só pensa em dormir. Aí diz assim, agora com o bebê que nós temos de 3 anos, ela não dorme muito. Bom, aí o Rogério e a esposa do Rogério, veja bem, quando a gente fala de divisão de tarefas, isso se faz necessário quando os dois trabalham fora. Por exemplo, lá em casa, essa divisão não existe dessa maneira, nesses termos, porque a Rosana cuida da casa e nós também temos uma pessoa que ajuda. Mas suponhamos que, por exemplo, eu trabalho também na madrugada, em programas na madrugada. Então, normalmente, ela acorda antes de mim. Eu vou dormir, às vezes, às 4 horas da manhã e ela acorda mais cedo. Ela levanta às 6 da manhã, 7 horas da manhã. E eu fui dormir às 4 horas da manhã. Então, tem dias que, quando eu acordo, ela já saiu de casa para resolver algum assunto. Se eu não tenho um compromisso em seguida, o que eu faço? Eu arrumo a cama. Nunca fica do jeito que ela arruma. Não sei porquê, já fiz e desfiz, já tentei, mas não fica igual. Mas nem por isso eu critiquei que ficou mal arrumada, porque tem mulher que fala para os maridos. Não, mas isso tem a ver com dicas também que a gente vai ler. Então, ela tem mais habilidade, mas eu arrumo, porque eu acredito que não vai cair minha mão por isso. Tem outras coisas dentro da casa que, por exemplo, tem de serviço doméstico que eu não gosto de fazer. Então, quando ela precisa de ajuda e eu estou com tempo para ajudar, embora ela não precise sustentar a casa, então a gente procura dividir para que eu faça aquilo que eu gosto mais de fazer. Por exemplo... Não manda lavar louça, que ele não lava. Eu não gosto, até lavo, mas eu não gosto de lavar louça.
Então a gente procura Acho que dividir. ele tem trauma de infância. Deixa isso para lá, vamos para a dica de número 3. O casal pode fazer essa divisão verbalmente, mas o melhor é que, para evitar reclamações, façam isso por escrito. Listem as responsabilidades da casa e comecem a dividi-las, escolhendo aquilo que cada um prefere fazer, o que a gente acabou de falar. Depois negociem as que menos lhes agradam. Tem aquele programa que todo mundo já deve ter dado uma espiada da Record, que é A Fazenda, em que eles, para evitar problemas, eles dividem as tarefas e tudo parece que é um quadro que eles colocam lá, tudo por escrito. Fulano vai cuidar do cavalo, o outro vai cuidar das galinhas, o outro vai cuidar do avestruz. Então, essas tarefas são divididas por escrito e cada um tem que fazer o seu papel. Então, se verbalmente não estiver funcionando, é bom que o casal faça isso por escrito, né? E assim, se tem filho, não sei se tem outra dica. Tem, falando do filho, não fala então ainda tá, não. Fica para depois. Mas, às vezes, pode fazer essa lista. Aí o marido diz, eu não quero fazer esse, não quero esse, não quero esse. Então, qual que você quer fazer? E eu faço a outra. Cada um escolhe o que gosta, né? E se os dois não gostarem? Então, aí depois aquelas que não gostarem, aí fica para negociar por último. Tá bom? Faz os dois juntos. Vamos à dica do Renato e da Cristiane de hoje. A gente está colocando as 21 dicas em vídeo que eles gravaram. Cada dia a gente coloca uma, vamos à de hoje. As pessoas falam muito assim, a gente tem ouvido muito isso hoje em dia, você já deve ter ouvido também. Dizem assim, mas eu estou num relacionamento, eu me casei, mas eu não posso perder a minha identidade. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, deixar de ser eu. E só viver para agradar essa outra pessoa, né? Então as pessoas querem estar no relacionamento, mas querem ao mesmo tempo reter a individualidade e resistir, em outras palavras, a esta mistura, esta combinação, não mistura, mas a combinação que o casamento exige que aconteça, que duas pessoas se combinam e as duas se tornam uma terceira pessoa, uma nova pessoa que é melhor do que a primeira quando eram solteiros. É por isso que elas não conseguem se dar bem com os relacionamentos. Por quê? Porque elas têm essa preocupação de perder a personalidade. Só que, se a personalidade delas fossem tão boas assim, fosse tão linda e tão maravilhosa, que ela queira guardar com 7 chaves, então também ela faria bem às outras pessoas, né? Ela seria feliz com ela mesma e ela não ia precisar, então, de ninguém, né? Você ia ser uma ilha muito feliz, né? Só que essas pessoas aí, elas não gostam de ficar sozinhas, Renato. Elas não querem perder a identidade delas, mas elas não gostam de ficar sozinhas. Quer dizer, não está batendo aqui. Porque para você ter um relacionamento com outra pessoa, você vai ter que se ajustar àquela pessoa. Não tem como você manter você sempre como você foi. Você foi criada daquela maneira, você sempre fez aquilo, você sempre viveu daquela maneira. E agora você mora com outra pessoa que não é igual a você, que é totalmente diferente que você. É impossível você não precisar mudar nada. As pessoas entram no relacionamento e querem continuar pensando no eu, ao invés de passar a pensar no nós. É isso que tem que acontecer no relacionamento. Eu não posso pensar mais em mim somente. E nem a Cristiane só nela. Nós temos que pensar em nós. Tudo que eu faço tem que incluir a Cristiane. Eu não vivo mais sozinho, eu não vivo mais para mim. E nem ela para ela. Então, a nossa vida agora é dupla, é em tudo que nós fazemos pensar um no outro. Muito bem. Lembrando que o livro Casamento Blindado, está aqui com a gente, o livro escrito pelo Renato e pela Cristiane, que inclusive está entre os mais vendidos na seção de autoajuda das livrarias, das principais livrarias, um dos livros mais procurados.
e tem ajudado muitas pessoas, inclusive a gente recebe muitos comentários daqueles casais ou das pessoas que estão lendo o livro e que estão se beneficiando do aprendizado, né? Estão aprendendo não o amor-sentimento, mas estão aprendendo a resolver os problemas comuns de um relacionamento com o amor inteligente. Você pode encontrar esse livro nas melhores livrarias ou no cenáculo do Espírito Santo mais perto da sua casa, tá certo? Agora nós vamos a mais uma dica, mas eu tenho comentários para ler e tem um casal com quem a gente vai conversar também que está na aula de hoje. Por exemplo, a Ana Paula diz assim, eu quero, como fazer isso? Porque lá em casa ainda não funciona, eu quero ir para a academia, mas cadê tempo? Saio de casa às 7 da manhã e chego às 19 horas. Como fazer isso, por favor? O melhor caminho é o diálogo. Você tem que conversar com ele e conversar com sabedoria. Não é impor, mas propor. Um dos problemas que causam, uma das questões, uma das situações que causam brigas dentro do relacionamento é quando um tenta impor alguma coisa para o outro. E se você usar a palavra propor, então muda a maneira de falar, mas o efeito ou o resultado é muito positivo. Então faça uma proposta para ele, fale de uma forma coerente com ele. A melhor saída para isso é o diálogo. A Heloíse diz assim, ontem cheguei da reunião às 21 horas e meu marido já tinha feito a janta. Ele é um amor, me ajuda em tudo sem eu ter que pedir nada. Em compensação, namoramos muito e dormimos mais cedo. Não é cansativo para nenhum dos dois. Aí ela diz assim, amo muito você, Fernando. Aproveitou para fazer a declaração. Você tem um comentário aí, né? A Cirlei Matoso diz assim, bom dia, eu digo que consegui uma grande conquista do meu marido. Realmente, como o senhor falou, a mulher de hoje divide as contas da casa, então muito justo que o homem divida as tarefas de casa. A minha conquista foi a seguinte, o banheiro de casa eu não lavo mais. Essa tarefa é dele e conquistei isso sem brigas, mostrando para ele que também trabalho, estudo e preciso da ajuda dele. Um segredo para que ele faça isso, numa boa, elogio ele para os amigos. Então, já era. A Fernanda diz assim, a Fernanda de Souza, pedindo com jeitinho ele faz. É uma maneira de nós conversarmos como foi a dica, não, como foi o dia do outro. Então, a Fernanda já descobriu que a mulher tem um poder extraordinário, que é esse jeitinho. Tudo depende dela saber usar. O Tom Silva diz assim, e quando a mulher trabalha fora, porém não ajuda em casa nem com R$1, também devo ajudar nas atividades domésticas? Então, aí, Tom, a gente vai entrar num outro problema, né? Porque a partir do momento que o casal tem essa coisa de dizer assim, esse dinheiro é meu e esse dinheiro é seu. Então, isso já aponta um problema dentro do casamento, dentro da relação, porque não existe o que é dela e o que é meu. Tudo é nosso. E ainda que a Rosana trabalhasse fora e tivesse o rendimento dela e eu o meu, no final de tudo, não tem o que é dela e o que é meu, tem a soma dos dois e do que é nosso. Porque a partir do momento que há essa divisão, significa dizer que vocês ainda não são só. E assim, não, ele não quer me dar dinheiro, então vou trabalhar para fazer o que eu quero. Não é legal, porque a família, o casamento é duas pessoas, então duas que se tornam uma. Sim, mas só que há casos que é duas que continuam juntas, mas cada uma está na tua vida. Ninguém pode incluir uma na outra, né? Então, poxa, divide também. Se tem a divisão de tarefas, tem também a juntar a parte financeira, né, do casal. Tudo tem que ser em comum dentro do casamento. Bom, deixa eu cumprimentar aqui o casal, o Semi e a Marilene. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí, casados há quanto tempo, Semi? 21 anos mesmo. Então já estão adaptados, né? Já. Já deu tempo de adaptar. Já deu tempo suficiente de descobrir o defeito e as qualidades. Mas e aí, o que vocês têm para falar das dificuldades que vocês tiveram? Ou se é que houve alguma dificuldade para vocês? Olha, Bispo, logo no começo, no princípio, eu era muito ciumento e agressivo. E como eu era autossuficiente, eu tinha muito poder na mão, eu me achava, vamos dizer, um semideus.
Ou seja, ninguém podia querer me corrigir porque eu sempre sabia tudo, era o melhor de tudo, era o bom, era o bonitão, era tudo, entendeu? E com o tempo eu fui deteriorando essa relação. Chegou uma hora que eu tinha anulado ela totalmente, né? Ela não podia, ela não tinha o direito de pensar, vamos dizer assim, entendeu? E isso prejudicou a nossa relação. Nós já estávamos há 15 anos atrás já pensando em se separar, cada um ir para um canto. E como é que você, Marilene, agia diante desse temperamento, vamos dizer, orgulhoso, né, da parte do Semi? Bispo, eu era uma pessoa, eu via muito ele, por causa da diferença de idade, então eu respeitava. Mas com o tempo, como ele falou, ele me anulou. Então eu não tinha mais amigos. Os meus amigos eram os amigos dele. Então aquela relação que eu tinha com a família já não tinha mais. Era a família dele. Era tudo ele. Então durante um tempo foi bom. No começo foi bom porque eu me sentia protegida. Eu era a menininha dele. Eu vivia numa redoma de vidro. Ninguém podia me tocar. Então aquele sentimento de proteção eu tinha. Só que isso daí com o tempo foi me sufocando. Porque aí eu já não tinha mais a minha identidade. Aí o que aconteceu? Aí no começo queria ficar muito tempo em casa, existia aquela paixão, romance e tudo. Só que o casamento é uma rotina também. E aí ele começou a sair de casa, ele tinha o vício da bebida, então ele começou a sair à noite para beber com os amigos e me deixava. Muitas vezes me trancava e levava a chave embora, para eu não sair. Então, para eu ir até a casa da minha mãe, eu tinha que avisar, assim, uma semana antes. E quando eu ia, ele não queria ir junto. Eu ia, antes de eu chegar na casa da minha mãe, ele já tinha ligado para a casa dela para saber se eu estava lá realmente. Ele queria saber detalhes. Ou seja, a relação não era de propostas, mas de imposição. Isso, exatamente. Eu era presa, uma pessoa... Mas chegou o momento que você estourou e houve brigas... várias brigas, né? Mas assim, eu sempre calada, até o dia que eu comecei a ter o desejo de sair de casa, a ter o desejo de me matar, porque eu achava que era tão sufocante que criou uma... Eu já era uma pessoa assim meio deprimida, então isso daí aumentou essa dependência. Então eu já não fazia mais nada se eu não falasse com ele. Para eu comprar um sapato, eu tinha que ir com ele. Quer dizer, aí o casamento que deveria ser prazeroso se torna um fardo. Exatamente. E os amigos, só conselhos contrários. Faz a mesma coisa, se ele sai... Paga com a mesma moeda. Paga com a mesma moeda, faz uma cópia da chave, a hora que ele sair, você sai também, entendeu? Aí vem a interferência de terceiros. Exatamente. Porque via em mim a tristeza. E pessoas que trazem conselhos carregados de emoção, né? Exatamente. Sem nexo, sem inteligência. Exatamente. E o que acaba piorando a situação. E vocês, então, pensaram em se separar? Pensamos. Várias vezes. Porque chegou uma hora que eu também... pode até parecer brincadeira, mas chegou a hora que esse ciúme também me sufocava. Porque eu vivia mais para fiscalizar ela do que para eu viver. Era um negócio assim diabólico. Eu ficava pensando assim... às vezes eu passava na rua e via um carro parecido com o carro que eu tinha dado para ela e eu achava que era ela, eu seguia aquele carro para ver se, até fechar ele para ver se era ela. Quer dizer, eu não tinha nem a inteligência de olhar a placa para ver que não era o meu carro. Era algo assim opressor, tanto para mim quanto para ela. Semi, você acredita que isso também tinha a ver, havia alguma insegurança da sua parte por causa da diferença de idade? Olha, naquela época, nossa diferença de idade não era muito apercebida, porque eu tinha 36 e 37, ela tinha 20. Então, isso aí não era. Era mais mesmo por causa do meu relacionamento anterior. Entendeu? Então já havia... Eu tinha um passado. Ou seja, eu tô com medo de ver o mesmo filme. O mesmo filme. Eu já vi esse filme antes e eu morri no final. Isso, exatamente. O garçom estava atrás da porta. E foi isso que me deixou assustado, porque ela nunca deu motivo para que eu tivesse ciúme dela. Entendeu? Eu sempre... eu falo hoje, né?
depois de todas essas lutas, que ela é a mulher perfeita para mim. Porque eu nunca pude, não tenho nada assim para falar, olha, um dia você fez isso e isso me criou aquilo, não. Ela, mesmo na época da opressão, ela sempre me obedeceu, sempre foi uma dona de casa exemplar, sempre foi uma esposa maravilhosa, entendeu? Só que eu não sabia reconhecer isso. E como é que mudou isso? Então, aí nós começamos a buscar o espírito do amor, bispo. Fomos começando a lapidar os nossos defeitos. Eu comecei a dar liberdade para ela. Então, desculpa, vocês então são fruto dos ensinamentos passados em aulas como essa que a gente faz agora às quintas-feiras, chamada Terapia do Amor. Exatamente. Foi aí que eu comecei a entender, foi aí que eu comecei a perceber que tudo que eu estava fazendo era um lixo. Era tudo errado, entendeu? E não tinha motivo para aquilo. E quanto mais liberdade eu desse a ela, mais oportunidade eu ia ter de ver a fidelidade dela para comigo, a presteza dela para com a casa, para com as coisas que era nossa, entendeu? Quem foi que buscou primeiro a aula presencial? Eu. Foi você? Foi. Quer dizer, aparentemente eu diria que era ela. Teria que ser essa. Mas como ela não tinha liberdade, eu jamais deixaria. Entendi. Entendeu? Então alguém viu eu passar por esse problema e falou assim, olha, eu tenho um caminho para você. Você tem que assistir umas aulas com o pessoal amigo meu. Mas sabe, Bispo, que foi interessante que quando ele começou a praticar, nasceu um sentimento de vingança dentro de mim, sabe? Eu comecei a rejeitar aquilo. Então, houve um conflito. Porque aí ela falava assim, agora você quer ser bonzinho? Agora, depois de tudo que você já me fez, você quer ser o bonitinho, o bonzinho, o santinho? E aí ela começou a se rebelar. E quando foi que mudou? Foi quando ele deu um checkmate em mim. Um dia, porque daí quando eu estava já tendo várias aulas, já estava antigo nas aulas, já fazia uns 6 meses já que eu estava aprendendo isso e ela me rejeitando, eu falei, olha, ou você vai comigo para as aulas ou volta para casa da tua mãe, porque agora não vou brigar mais. Entendeu? Aí ela resolveu me acompanhar. Você foi pro tudo ou nada? Fui pro tudo ou nada. Uma definição. Definição. Ou ela ia comigo, porque eu tinha encontrado o verdadeiro espírito, entendeu? Eu falei, ou você vai comigo, ou então eu não vou te prender. Você vai tocar a tua vida, eu até te apoio, mas não me atrapalha não. Aí eu senti um desprezo. Eu senti, porque assim, eu fui tão protegida, tão mimada, tão, sabe, era aquela preocupação 100% diariamente, que sufocava. Mas a partir do momento que ele começou a me tratar diferente, eu quis me vingar e depois ele veio com essa proposta. Aí eu falei, poxa, e agora? Eu falei, não vou voltar para casa da minha mãe, melhor ir com ele. E aí viu que, na verdade, só tinha perdido tempo. Exatamente. Quando foi, viu exatamente. que... E aí ela foi rápido. Ela foi mais forte com sede ao pote do que eu. Entendeu? Bom, resumindo agora, porque a gente ainda tem algumas dicas para ler, 2 dicas. E hoje? Hoje tem respeito, hoje eu trabalho fora, a gente divide as coisas, divide o dinheiro. Então, divide o dinheiro não, é todo dela. Se o senhor perguntar a senha de banco, perguntar qual conta pagou, eu não sei nada, é tudo ela. Mas isso é um sinal de que vocês são um só, quer dizer, a confiança. Existe confiança. A partir do momento que diz assim, ó, essa aqui é a minha conta, aquela ali é a tua, não mexe nisso aqui, então isso mostra que o casal ainda não é um só, né? Eles não são um só. E hoje, então, há esse companheirismo. Existe. A gente trabalha junto, ficar praticamente 24 horas junto. Hoje o casamento é prazeroso e não fardo. Isso, exatamente. Que bom. Obrigado, muito obrigado por estarem aqui, que seja melhor Prazer é nosso. A cada dia. E serve como uma lição de que, ao invés de você apelar para a palavra separação, troque o E pelo U e use a superação. Eles superaram um problema. Mas eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. Por isso, atenção alunos, nós temos a aula mais importante da semana às quintas-feiras, na Terapia do Amor, na noite do fim da solidão. Você vai acompanhar agora o depoimento de uma pessoa que nós entrevistamos no altar durante essa aula. Acompanhe. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Cristiane.
E aí, era que tipo de solitária? Eu era solitária A2 e também a solitária de carteirinha. Porque A2, porque quando nós chegamos aqui, havia muitas brigas, muitos desentendimentos. A gente não se compreendia um ao outro. Eu realmente era desobediente. Casada? Não, noiva. E eu era muito desobediente. Ele realmente tentava me explicar o meu papel e eu não compreendia meu papel como mulher, como essa auxiliadora, mulher auxiliadora, né? E isso cada vez mais me afastava eu dele, né? E a ponto dele me trair e também, além disso, eu também vim de outros relacionamentos frustrados, a ponto de até cometer o suicídio por causa disso. Tentar o suicídio? Sim. Você não queria viver? Eu não queria viver. Quer dizer, e mesmo sendo noiva? Mesmo sendo noiva. Ele te traiu? Me traiu. Vocês não se entendiam? Não. E foi assim que você buscou e chegou à noite do fim da solidão? Sim, senhor. E o que mudou? O que você fez para mudar? Então, começando a frequentar a terapia do amor, nós recebemos o Espírito do Amor. E aí eu comecei a mudar o meu interior, ele também mudar o interior dele. E aí isso me fez capaz de amar ele como eu deveria amá-lo e respeitar do jeito que eu deveria respeitá-lo. E aí eu comecei também a ter esse jogo de cintura e entender qual era o meu papel numa relação. Que eu não estava para destruir a minha relação, eu estava para ajudar, a fortalecer. Embora ele também tinha que mudar, né? Sim, senhor. Porque o seu problema era como você se conduzia. E o dele era questão de caráter, porque houve até traição. Sim, senhor. E o que mudou? Hoje nós estamos noivos, né? Ainda nós somos noivos. Vamos casar em outubro. E mudou tudo. As brigas, nós não temos mais brigas, entendimentos. Hoje eu sei meu lugar, ele sabe o lugar dele. Hoje é os dois caminhando juntos, de mão dada, rumo a um objetivo só. Estão lado a lado. Lado a lado. Ou seja, vocês estão juntos e felizes. Sim, muito feliz. Apagaram o passado. E eu consegui perdoar aqui na terapia do amor, que eu também foi um... E ele se arrependeu. Sim, senhor. Vocês exercitaram o arrependimento e o perdão. Sim, senhor. Colocaram uma pedra no passado. Sim, senhor. E agora estão bem. Sim, senhor. Que bom. Obrigado, tá? Felicidade. Então, isso é o que acontece às quintas-feiras, na aula mais importante da semana. Eu quero falar agora de uma forma muito séria, porque nós temos recebido diversos e-mails de pessoas desesperadas por causa de problemas na vida sentimental, comentários que nos enviam aqui no decorrer das aulas. E as pessoas dizem, o que eu faço? Me ajuda, como que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Ora, não há como você resolver isso se você apenas ficar acompanhando as aulas pelo computador através do rádio, porque o que nós passamos aqui são dicas, é uma direção. Mas você vai precisar... É a mesma coisa, por exemplo, que a pessoa tem uma doença e ela quer se tratar conversando com o médico pelo computador. Não tem como. O médico vai ter que colocar a mão em você, vai ter que examinar, vai ter que medicar. Em alguns casos, ele vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica para salvar a sua vida. Então, você pode até ligar para o médico de madrugada e falar assim, eu estou com febre. E ele vai dizer, toma isso, mas amanhã vem no meu consultório, porque essa febre é sinal de uma outra coisa, de uma infecção. Então, assim é a terapia do amor. E tem muita gente sofrendo que poderia já ter o problema resolvido, mas não resolve porque não vem. Nessa quinta-feira, nós vamos estar aqui na noite do fim da solidão, às 20 horas. Se esse horário é inviável para você, 3 da tarde o pastor Rodrigo fará o mesmo. Nós vamos estar às 8 horas da noite e 1 hora antes, eu e a Rosana vamos estar atendendo as pessoas que precisam de ajuda. Tanto eu como ela sabemos como é o outro lado da moeda porque sofremos na vida sentimental. Tivemos problemas antes de nos conhecermos. E antes de aprendermos a fazer uso dessa ferramenta que as pessoas aprendem quando vem a aula presencial na quinta-feira, chamada fé. Você vai aprender a fazer uso da sua fé. Nessa quinta-feira a gente vai estar aqui na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro, mas isso acontece em todo o Brasil também nos principais cenáculos do Espírito Santo. Você pode procurar no seu estado. E lembrando que no dia 13, quinta-feira, nós vamos ter o primeiro encontro de casais da terapia do amor. Acompanhe.
Você já reparou que o número de divórcios cresce a cada ano? É cada vez mais comum casais procurarem a justiça em busca da separação. E aqueles que antes declaravam amor eterno disputam os bens e os filhos como se fossem inimigos. Porque o amor não foi suficiente para que as dificuldades fossem vencidas. Você encontrará a resposta para essa e outras questões no primeiro encontro de casais da Terapia do Amor, com a participação de solteiros que se prepararão para uma vida a dois. Na oportunidade, estaremos ensinando o amor inteligente e abordando temas como principais erros cometidos por homens e mulheres no relacionamento, interferência de terceiros na relação, importância da boa comunicação, combatendo o ciúme e reeducação emocional. Dia 13 de setembro, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Entrada franca. Então, o marido já deve convidar a esposa convidar o marido e devem estar preparados para esse primeiro encontro de casais, tá certo? Dia 13. Vamos então à dica 4 e 5, porque a gente já está quase estourando o tempo da aula de hoje. Dica de número 4. Jamais critique o trabalho do outro. Não diga, por exemplo, se fosse para fazer assim, eu mesmo teria feito. Pelo contrário, valorize a ajuda e se puder ajudar, dê dicas ao parceiro. Aquilo que você falou sobre a cama, que eu nunca... Eu nunca reclamei que estava mal feito. Eu fico feliz, porque com esse gesto ele mostra que está pensando em mim e que está me ajudando. Embora eu não consigo deixar do jeito que ela faz, não, mas eu vou chegar lá. Depois eu ensino. Eu estico, mas não sei o que acontece. Quando vai dobrar aquela parte de... Deixa pra lá. Vamos à dica 5. Se tiverem filhos com idade suficiente para ajudar nas tarefas, é bom incluí-los nelas. Isso os fará sentir que são importantes na família, principalmente se virem o exemplo dos pais. É certo que toda a família ganhará com isso e o que poderia ser um problema servirá para uni-los ainda mais. Todas as dicas do programa de hoje vão ficar na nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, e depois na nossa página pessoal que traz informações sobre a Noite do Fim da Solidão, facebook.com/Bispo Adilson Silva, tá certo? Nós chegamos ao final de mais uma aula. Continue com a programação da IURD TV e Rede Aleluia. E amanhã, eu e a Rosana vamos estar de volta e encontramos você no mesmo horário. Até lá. I've been through so many changes in my life, woman. It's a one night lost my mind, and I ain't never said how much I need you, woman. I sure need